Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 128, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, doutrinação, teoria e prática da doutrinação. Dando sequência aqui na leitura, ele nos vigia, observa-nos, analisa-nos e estuda-nos de uma posição vantajosa para ele. Na invisibilidade, tem condições de aferir nossa personalidade e nossos propósitos. Olha só para você ver. O fato do espírito se encontrar-se na erraticidade, na invisibilidade, ele tem condições de aferir a nossa personalidade, de analisar o nosso comportamento, de se inteirar-se das nossas atitudes, do nosso caráter, do nosso intelecto, da nossa moral, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. Então, o espírito comunicante, ali naquele momento em que o doutrinador dialoga-se com ele, quase que 90% em 100% dos comunicantes, eles são experts no assunto. Às vezes, eles se fingem de bobos para poder pregar uma peça no doutrinador. Eles fingem-se de humildes, eles fingem-se de sem cultura, mas são técnicas que eles possuem, mas que não engana o doutrinador sério. Porque o doutrinador sério, ele capta, ele percebe quando o espírito age de forma maliciosa e que o intuito do espírito é pregar uma peça, é mistificar. E é óbvio, o doutrinador equilibrado, disciplinado, aquele que detém um pouco de conhecimento, de amor e de moral, obviamente, por deter essas qualidades, ele naturalmente encontra-se em comunhão com os mentores espirituais ali da casa, do trabalho, naquele momento. Por esse motivo, essa comunhão, essa comunicação com os mentores espirituais o alerta. Já que ele faz por merecer, os mentores o alertam. Ambos auxiliam ambos para que transcorra tudo em perfeita harmonia. Então os mentores o alertam.
Fique atento, através da audição do doutrinador, fique alerta, fique atento, porque o nosso irmão não é o que se apresenta. Ele está tentando mistificar. E você está prestes a cair nas armadilhas dele. Fique atento. Porque o que muitas pessoas não sabem é que 90% em 100% dos obsessores, eles são detentores de um atributo que nós aqui no corpo físico dificilmente podemos bater no peito e dizer que nós possuímos mais que eles. Aí você me pergunta assim, mas que atributo é esse? A paciência. Os obsessores têm obsessores que eles têm uma paciência, mas uma paciência que você não imagina. Você já ouviu falar assim na paciência de Jó? Junta-se todos os profetas da Bíblia. Vamos partir para esse lado. Esses profetas, todos eles não tiveram a paciência que muitos obsessores têm. Paciência. Os obsessores, verdadeiramente obsessores, eles não estão preocupados em chegar e te matar. Não. Esses que chegam e matam, eles não são obsessores. Os verdadeiros obsessores são aqueles que chegam, já que eles te descobriram no corpo físico, eles chegam, ficam próximo a você, anotando todo o teu comportamento ético, moral. Eles anotam todas as nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos desejos, os nossos gostos. Eles anotam tudo, o que nós comemos, o que nós deixamos de comer, os nossos afetos, os nossos desafetos. Eles anotam tudo numa caderneta. Vamos usar esse termo, caderneta. Eles não se preocupam com o tempo, conforme nós nos preocupamos aqui. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Os nossos irmãos passaram aqui agora, se você prestar atenção. Então eles não se preocupam, eles ficam ali 1 ano, se for preciso, do meu lado. Só me analisando e anotando em uma caderneta. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso é eles que decidem, porque eles têm paciência mais de Jó. Eles analisam toda aquela lista e é natural, mediante aquelas análises, eles descobrem qual realmente é o meu ponto fraco. Ao descobrir o meu ponto fraco, o ponto mais falho em mim, então eles investem ali, eles atacam ali. Ora, gente, obsessor que é obsessor de verdade, eles não desperdiçam munição. Anote isso aí. Obsessor que é obsessor não desperdiça munição à toa. Quando eles atacam, é para valer. E é preciso entender que os obsessores nunca levaram, ou melhor, os obsessores nunca mataram ninguém aqui na Terra.
Escreva mais essa. Os obsessores nunca mataram ninguém aqui na Terra. O obsidiado que abriu as portas psíquicas às influências deles. Então, a culpa é do obsidiado e nunca do obsessor. Porque se o obsidiado não abre o campo psíquico, as portas psíquicas, os obsessores não têm acesso. Jesus nos recomendou: orai e vigiai. Mas será que nós oramos? Será que nós vigiamos? É aí que está o problema. É aí que reside o probleminha. Pois nunca podemos culpar os espíritos pelas desditas em nossa vida. Nós somos os primeiros e os únicos responsáveis por tudo aquilo de mal que nos acontece. Porque a partir do momento que nós nos conscientizamos da importância do orai e do vigiai, a partir do momento que nós nos conscientizamos-se de que existe dois caminhos, mas um só nós devemos trilhar, que é o da porta estreita, o da estrada estreita, é natural que, por mais que nos perturbe e que nos excitam o negativo, mas desde que eu me contenha, eles nunca que lograrão êxito sobre mim. É fácil? Nós não estamos dizendo que é fácil. Mas que se nós errarmos nesta existência, que seja menos erro que nas existências passadas. Você sabe por quê? Porque esta existência, nós na evolução nunca tivemos tão bem na evolução tanto quanto nesta existência. Porque o hoje é o dia mais importante em toda a nossa existência evolutiva. Esse é o dia mais importante. Você já parou para analisar quantos seres, neste exato momento, simples e ignorantes, estão sendo criados por Deus? Porque Deus cria incessantemente. Deus não cria uma remessa, depois de alguns bilhões, mais uma remessa, né? Você já parou para analisar quantos seres em diversos níveis de reinos nesse instante se encontram estagiando? Você já parou para analisar quantos bilhões de seres em diversos estágios e estados evolutivos nesses instantes se encontram, tanto no mineral, quanto no vegetal, quanto no animal, e também em mundos primitivos, na condição de hominídeos, Homo erectus, Neandertal? Você já parou para analisar? Nós nos encontramos na fase do Homo sapiens.
dotados de parcial inteligência, porque nós ainda não somos dotados de inteligência total. Nestas condições, nós nos encontramos no princípio da inteligência, nós nos encontramos no princípio do bom senso, do raciocínio, da prudência, tudo no princípio, porque nós nos encontramos na evolução muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. É preciso dizer que isso é psicologia, porque não existe princípio de partida, ponto de partida, aliás, mas não existe ponto de chegada. Mas na psicologia nós podemos dizer, nos encontramos muito mais próximo ao ponto de partida que do ponto de chegada. Por isso é natural os instintos primitivos, os quais todos nós possuímos, cultivamos e trazemos de existências passadas, pois é preciso entender que muitos instintos primitivos, os quais nós cultivamos, alimentamos até hoje, instintos esses que nós contraímos nos reinos pelos quais nós percorremos na trajetória evolutiva, então nós não somos, com todo respeito à colocação, nós não somos animais porque queremos na atual existência, e sim nós somos animais bípedes, sim, em partes, alguns, devido ao grande teor de toxinas que amealhamos nos reinos anteriores, que não soubemos, por fatores de egoísmo, nos livrarmos deles. Por isso nos encontramos ainda nas condições que nos encontramos, tocando no cachinho de uva, né? De vez em quando nós tocamos na taça de vinho, levamos a taça à boca, né? Degustamos um golinho do vinho. De vez em quando nós olhamos no guarda-roupa de 6 portas. No guarda-roupa de 2 portas. Não é? Isso é psicologia. De vez em quando a gente pensa, oh meu Deus, mas... Então, os espíritos que se encontram na erraticidade, principalmente os obsessores, eles têm essa vantagem, que é o invisível, a erraticidade. E pelo fato do invisível, eles se mantêm ocultos às nossas sensibilidades, nos sondando. Na invisibilidade, tem condições de aferir nossa personalidade e nossos propósitos, pela maneira como agimos em nosso relacionamento com os semelhantes, conforme agimos com os nossos semelhantes, percebe mais as nossas intenções. Então, os espíritos percebem mais as nossas intenções. Então, por exemplo, eu chego a você, né? Eu chego próximo a você e começo a conversar com você, e você conversa comigo, mas você, por você estar no corpo físico e eu também no corpo físico,
Nem eu sei o que você está pensando a meu respeito, e nem você sabe o que eu estou pensando a teu respeito. Apesar que, se tratando de mim, tem hora que às vezes eu sei o que a pessoa está pensando, mas eu deixo a pessoa pensar. É um direito da pessoa. Às vezes eu chego próximo a algumas pessoas e as pessoas estão pensando assim: ô, guarda-roupa sem porta, sem pé, guarda-roupa sem forro, sem fundo, sem isso, sem aquilo. Ô, guarda-roupa desconjuntado, esquisito, desequilibrado. Eu deixo a pessoa pensar. Entendeu como é que é as coisas? Mas, deixando eu de lado, nós não temos essa percepção telepática 100% aguçada. Então você não sabe o que eu estou pensando de você, nem você está pensando de mim. Mas os espíritos obsessores que estão aqui próximo a mim, eles sabem o que eu estou pensando a respeito da tua pessoa. Eles sabem se eu estou te desejando, te cobiçando. Eles sabem das minhas intenções. Eles veem os meus pensamentos. Eles veem os meus sentimentos. Eles veem os meus desejos. Eles sabem se eu estou tendo naquele momento um sentimento de cobiça, de desejo, de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, de não perdão, de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme, de avareza, de arrogância. Eles sabem, pois eles anotam todos esses defeitos, para que na hora certa eles me peguem. E a hora que eles avançar, eu não tenho como fugir. Porque eles pegaram o meu ponto fraco, eles souberam ter paciência. De forma que, naquele momento ali, eu vou ter que rogar muito a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima. Eu vou ter que lutar, batalhar, porque senão eu posso me sucumbir. Então, eles percebem mais as nossas intenções, a intensidade e a sinceridade do nosso sentimento. Então, eles sabem se nós somos sinceros uns para com os outros ou não. Do que o mero som das palavras que pronunciamos. Então, sabe se realmente eu estou sendo sincero com você ou não. Se estivermos recitando lindos textos evangélicos, sem sustentação na feição legítima, ele o saberá também. Então os bons espíritos, os espíritos superiores, eles sabem se eu estou sendo sincero aqui ou não. Eles sabem se o que eu estou recitando aqui é do fundo de minha alma. Ou se não. Pois eles anotam tudo isso. Depois eles investem e eles conseguem me derrubar. Né? Muitas vezes refere-se desabridamente a uma ou a outra fraqueza íntima nossa. Como, por exemplo, de vez em quando eles tocam numa fraqueza nossa, ali no momento da comunicação. Como, por exemplo, você não tem força para deixar o vício de fumar, né? Como quer me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou? Então, de vez em quando, eles, né? De vez em quando, eles referem-se a uma questão dessa para nos desestruturar.
Então nós pensamos que, vamos, por exemplo, eu ali na condição de doutrinador, eu penso que ninguém ali está sabendo dos meus defeitos. E de repente o Espírito, ele me diz assim, no meio de todo mundo: você não tem força para deixar o vício de fumar. E eu penso, meu Deus do céu, como que esse indivíduo está sabendo disso? Aí ele continua: como quer me obrigar a deixar de perseguir aquele que me prejudicou? Você não tem moral. Você não tem caráter. Vai se instruir para depois você vir falar comigo. Porque eu não aceito ser tratado conforme eu estou sendo tratado por você. Se você, pelo menos, se eu visse em você, pelo menos, esforço empreendido, tudo bem, mas eu não vejo esforço nenhum da tua parte em desabrigar os vícios que você possui. Eu não estou te julgando, doutrinador. Eu estou usando a mesma ferramenta que você está usando para comigo. Pois, na falta de conhecimento das leis, significa que você está me julgando. Então, da mesma forma que você me julga, eu tenho o direito de te julgar. Vai se instruir. Vai desfazer e desapegar desses sentimentos, desses vícios, dessa imoralidade que vejo no teu campo vibracional, para depois você vir ditar normas de disciplina a mim. Caso contrário, eu não falo com você. E é um direito do espírito. É um direito do espírito pensar dessa forma. Porque o direito dele termina quando o meu começa, e o meu termina quando o dele começa. Os mesmos direitos que eu tenho são os mesmos direitos que ele tem. Então, que eu me esforce, que eu me evangelize, que eu me instrua, que eu estude, que eu me esforce, que eu lute para me aliar amor, que eu me esforce para amealhar moral, reforma íntima. Esse é o antídoto que não só me satisfaz, como satisfaz a todos, inclusive aquele que ali no campo vibracional do médio se encontra. Nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.